O versículo que a gente vai ler em Gênesis capítulo 2 é versículo 15. Depois a gente vai ler aqui alguns versículos do capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, irmãos, vamos ler aqui o capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus diz: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer aqui pela tua palavra e pedir ao Senhor, nos traga luz, ó Deus, eu te peço nesse texto que já conhecemos, já ouvimos tanto, mas que tem um ensinamento precioso para nós. Essa história nos traz ensinamentos para praticarmos na nossa vida. Eu te peço que o teu Espírito venha falar no nosso coração, nos ajudar a compreender esta palavra, nos ajudar a compreender essa questão de liderança, de submissão, de pecado, de obediência, de desobediência. Nos edifica, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, por que eu escolhi esse texto aqui? A gente, no curso que a gente está tendo sobre casamento, a gente está falando sobre o papel do homem e o papel da mulher. E a gente vai falar muito sobre questão de liderança e submissão. E aí eu achei interessante escolher esse texto, porque ele ilustra muito bem essas questões de qual é a vontade de Deus para o homem, para a mulher, qual é o papel de cada um, como é que cada um deve se comportar, e mostra como, quando isso é invertido, quando a pessoa não anda conforme a vontade de Deus para ela, algo ruim acontece, um prejuízo espiritual acontece, um prejuízo na família. E foi isso que a gente viu acontecendo aqui. A primeira coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos é o seguinte: o versículo 1 diz que a serpente sagaz chegou até Eva para tentá-la. Uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, e compreender isso e não subestimar isso: o diabo é sagaz, astuto, ele é esperto, inteligente, ele tem conhecimento, ele conhece a nossa vida, ele conhece nossas forças, nossas fraquezas, nossas dificuldades, conhece a nossa família. Por quê? Porque ele e os seus demônios estão todo o tempo ao nosso derredor. Como diz lá em Pedro, que Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso é uma verdade inquestionável. Quer a gente queira admitir isso ou não, o inimigo está todo o tempo procurando uma brecha para prejudicar a nossa família, para tentar nos afastar de Deus, para causar alguma confusão, alguma briga. E ele é sagaz, ele é astuto, ele sabe como fazer, irmãos. Existem dois perigos com relação ao diabo. Um é a gente
dar muito poder para ele, achar que ele tem mais poder do que Deus, do que Cristo, que ele pode livremente ter acesso à nossa vida, nos destruir, fazer o que bem entende, acabar com a nossa família. Isso não é a verdade. Isso é um extremo. O outro extremo qual é? É subestimar o diabo, achar que não tem perigo de acontecer nada, que por nós sermos cristãos não precisa vigiar, não precisa estar atento, porque o diabo não vai fazer nada contra nós, porque ele já está derrotado e ele nunca vai conseguir, através de nenhum tipo de artimanha ou armadilha, prejudicar a nossa família. Isso também não é verdade. A Bíblia diz que nós temos que estar atentos, porque ele é o inimigo que está ao nosso derredor, procurando tragar as nossas vidas, ou seja, destruir, nos atacar de alguma maneira. Desculpa, viu, gente? Então a gente não pode subestimar, irmãos, o inimigo. Eu não sei por qual motivo ele escolheu Eva. A Bíblia não fala, eu não posso afirmar com toda certeza por que o diabo ele foi direto em Eva e não em Adão. O que a gente pode fazer é tentar imaginar o porquê que isso aconteceu. Mas astuto como ele é, por algum motivo, ele imaginou que se ele fosse atacar Eva, primeiramente, ele teria mais chance de ter sucesso. Eu não estou querendo dizer que a mulher é mais fraca que o homem é superior à mulher, de maneira nenhuma. Ele deve ter visto algum motivo especial que ele pensou que se ele investisse nela, ele teria mais sucesso no que ele queria fazer. Talvez pelo fato dela não ter ouvido a instrução diretamente de Deus. Deus falou a Adão e depois Adão comunicou a Eva, como a gente leu aqui no versículo 15 e 16, que o Senhor deu a ordem a Adão. E Adão passou a informação para ela, com certeza. E talvez o diabo imaginou também que, pelo homem amar muito a mulher, estar muito apegado a ela, ele estava com certeza muito feliz, porque Deus fez a mulher para ser a sua companheira, a sua ajudadora, e ele devia ter uma estima muito grande por ela, uma consideração muito grande. E talvez o diabo pensou: se eu for primeiramente em Adão, talvez eu não consiga, mas se eu for em Eva e ela conseguir, e ela for enganada, talvez ela consiga persuadir a ele, pelo amor que ele tem a ela, pela consideração que ele tem por ela. Eu sei que, não importando qual foi o motivo porque ele escolheu Eva, ele foi até a mulher e começou a tentá-la. Eu não vou entrar nos detalhes aqui da tentação, porque demoraria muito tempo, mas você percebe a astúcia. Primeiramente, ele começou a colocar em dúvida o que Deus tinha falado. Não, vocês não vão morrer, que história é essa? E começou a tentar mostrar vantagens para ela, de que ela teria conhecimento, de que seria como Deus. Ou seja, ele quis mostrar que valeria a pena comer daquele fruto, que seria uma coisa boa, que isso ia fazer bem para eles, que na verdade Deus estava privando eles de uma coisa boa, e que eles precisavam ter aquela experiência. E aí, irmãos, Eva, ela decide comer do fruto. E o que eu queria destacar aqui é o seguinte, irmãos, para a gente tirar essa lição para a nossa vida, com relação a toda essa questão dos papéis do homem e da mulher. Qual deveria ter sido a atitude dela nessa hora? Havia uma instrução de Deus e Adão tinha repassado isso para ela, para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Adão como líder na família, e a gente sabe que ele é líder na família porque a gente vê que Deus falou com ele, e depois, quando os dois caem, Deus chama Adão para prestar contas primeiramente. Então, ele era o líder. Paulo fala isso também
lá em 1 Timóteo 2, pelo fato dele ter sido criado primeiro. Não como a gente está aprendendo no curso, não porque é mais importante, não porque ele seja superior à mulher, mas simplesmente uma questão de papéis que Deus estabeleceu o homem como líder na família e a mulher como sua auxiliadora idônea. Deus fala isso também em Gênesis, como aquela que está do lado dele para auxiliá-lo, para ajudá-lo naquilo que ele precisa. E muitas vezes, como eu já falei em outra ocasião, a palavra auxiliadora, ela é usada também para Deus. Deus é o nosso auxílio, o nosso ajudador. É a mesma palavra, é usada para Eva também. Então a função dela é muito importante. Só que nesse momento, ela esqueceu disso. Por quê? Porque havia uma ordem, havia uma instrução: não coma do fruto. No momento que Satanás veio tentá-la, qual deveria ter sido a atitude dela? Ela deveria ter lembrado do que Deus falou, do que Adão falou, e ela nunca deveria ter comido. Ela devia ter pensado: peraí, mesmo que ela tivesse em dúvida, o que Satanás está falando aí, talvez ela não sabia que era Satanás, né? Mas o que ele está falando aí, essa cobra, eu estou achando que faz sentido. Eu estou achando esse fruto agradável, eu estou com vontade de comer, eu estou com vontade de ter esse conhecimento, de ser como Deus. Eu estou realmente achando que o que ele está falando tem lógica, tem sentido. Talvez Deus esteja privando a gente de uma coisa boa. Mesmo que ela tendo essas dúvidas, a atitude dela como mulher, submissa ao seu marido, debaixo da liderança dele, deveria ter sido o quê? Eu não vou comer desse fruto. Eu vou conversar com meu marido, porque ele me falou para não comer. Vou expor a ele as minhas dúvidas, saber o porquê que realmente a gente não pode comer. Vou falar desses argumentos da serpente e vou perguntar para ele o que é que ele acha, para decidir o que é que a gente faz. Essa deveria ter sido a atitude dela, irmãos. Se ela tivesse tomado essa atitude, veja quantos problemas teriam sido evitados. Se ela tivesse lembrado de obedecer a ordem, a instrução do seu marido, se ela tivesse repensado, mesmo com dúvidas, sobre se devia obedecer ou não, mas tivesse simplesmente esperado e dito: não, vou conversar com meu marido, saber o que é que ele acha. Deus deu a ordem para ele, e aí vamos ver o que é que a gente faz. Quantos problemas não teriam sido evitados? Porque Adão teria conversado com ela, teria instruído ela melhor, teria mostrado que aquilo que Satanás estava falando era uma mentira, e eles não teriam comido do fruto, e nós não estaríamos aqui cheios de fraquezas e pecados e limitados no nosso relacionamento com Deus. Tudo por causa de um erro, de uma desobediência, de uma insubmissão. E o que é que a gente aprende com isso, irmãos? Hoje em dia, na nossa vida, nós temos que ter a mesma atitude. No caso especificamente, eu vou falar primeiro aqui para as mulheres, depois eu falo para os homens. Não se preocupem que vai chegar a vez de vocês também. As mulheres hoje precisam refletir nisso, irmãs. Muitas vezes as mulheres querem ser insubmissas, passar por cima da liderança do marido. Às vezes o marido dá uma orientação de Deus, correta, agradável, e ela decide por conta própria passar por cima, desobedecer, não respeita e procura fazer como ela quer, como ela acha que tem que ser, porque ela não concordou com aquilo, e ela simplesmente desrespeita a liderança dele, não se submete e diz: não, vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que eu acho que ele está falando besteira, isso aqui não tem nada a ver. Isso é muito perigoso, irmãos. Se o marido está debaixo da orientação de Deus, dando uma orientação correta, dando um conselho que está correto, a mulher deve respeitar, deve obedecer, isso é agradável a Deus. Isso é submissão, como Paulo diz que as mulheres devem ser submissas ao seu marido e respeitar o marido.
Isso agrada a Deus, isso não é uma coisa ruim, irmãos. O mundo, o diabo quer fazer hoje as mulheres pensarem que isso é ruim, que se submeter ao marido é uma coisa ruim, retrógrada, machista, que ela deve fazer o que ela bem entende, que não existe esse negócio de liderança no lar. E muitas mulheres têm aderido a isso e têm trazido muitos problemas à sua casa. E eu digo mais, mesmo que o marido tenha dado uma ordem que você acha que não está de acordo com a vontade de Deus, mesmo assim, para o bem da família, para o relacionamento, para o bem-estar do relacionamento, é muito melhor tentar o quê? Como a sua função de auxiliador, esse poder de argumentar, de convencer o marido, converse com ele, fale. Para isso que deve existir comunicação. Se ele não ouvir, ore, fale com Deus, diga: Senhor, meu marido está errado. Eu não consigo mostrar para esse homem que ele está errado, mas eu não concordo com isso que ele está dizendo. Mas eu não quero causar uma confusão, eu não quero passar por cima, eu não quero afrontá-lo. Mostra para ele, toca no seu coração. Me dá sabedoria nas palavras, para eu poder argumentar, falar com ele, para ele perceber que esse não é o melhor caminho. E eu tenho certeza que quando a mulher faz isso, usa de sabedoria, ora a Deus e tenta e argumenta, muitas vezes ela consegue mostrar para o marido que o que ele está falando está errado. E ele muda de opinião. Irmão, se ele não mudar de opinião, e se ele não estiver levando você a fazer nada contra Deus, se não estiver levando você a pecar, se não estiver levando você a desonrar a Deus ou cometer algum absurdo, respeite, se submeta e continue esperando que Deus age no coração dele. É muito melhor do que causar um problema. Deixa eu citar alguns exemplos assim, só para ilustrar isso aqui que eu estou falando. Às vezes o marido pode dar alguma orientação para a mulher. Eu não vou dizer ordem porque não é bem assim que deve funcionar. Mas o marido pede alguma coisa para a mulher, dá uma orientação para ela, tipo assim: meu amor, você tente evitar de comprar coisas assim muito caras. Você sabe que a gente está passando por um problema financeiro na nossa casa, a situação está difícil, o negócio está apertado. Tente maneirar mais aí no cartão de crédito, né? Deixe para comprar depois, vamos pagar primeiro essas contas. Aí a mulher: tá bom, tá certo. Aí ela pega o cartão de crédito, bota no bolso, vai pro shopping. Aí de repente está andando no shopping, aí vê aquela bolsa maravilhosa, aquele vestido lindo de promoção, um celular top de linha que ela queria. E aí ela pensa: meu Deus, e agora? O que eu faço? Meu marido disse para eu não comprar, mas como é que eu vou perder uma promoção dessa? Eu não posso perder uma coisa dessa. O que eu faço? Eu vou comprar e depois eu me viro com ele. Ele vai ter que concordar, vai ter que aceitar. Será que essa é a atitude mais prudente? Porque você causa um problema, você causa um desconforto, sendo que ele tinha dado uma orientação sábia, porque vocês estão passando por um problema financeiro difícil, e mais uma dívida vai trazer mais problema ainda. Mas aí a mulher, pensando no conforto dela, no bem-estar, não pensa na família, desconsidera a orientação do marido, faz o que ela quer. Ela poderia fazer o quê? Não, eu vou consultar ele, deixa eu ligar para ele, ou vou em casa, pergunto, falo com ele, vejo o que ele acha, exponho a situação, tento convencer ele, ver se a gente consegue se apertar um pouco para comprar esse negócio. Não seria a decisão mais sábia? Você se submeteu, você respeitou a orientação dele e depois você tenta argumentar e convencer ele. Provavelmente você vai conseguir, se isso não for uma coisa que vai prejudicar muito a família, porque a mulher, irmãos, ela tem esse poder, esse dom natural, de persuadir. Vocês sabem que isso é verdade, os homens sabem também. É por isso que às vezes muita gente diz que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? E isso tem um certo sentido, porque a mulher, ela consegue muitas vezes fazer isso. Ela consegue persuadir, convencer, argumentar. Ela tem todo um jeito de como fazer isso. Às vezes, por exemplo, o homem dá uma orientação com relação ao filho.
põe o filho de castigo, o filho não vai assistir mais televisão durante 10 dias. Aí diz para a mulher: olha, eu vou trabalhar, não deixe ele assistir televisão. Aí o menino começa a dizer: mãe, por favor, deixa eu assistir televisão, eu estou querendo assistir. Meu filho, seu pai me deixou, mas mãe, eu não estou aguentando, eu estou querendo, não aguento mais não, eu não tenho nada para fazer. Aí a mulher: tá bom, vai, pode ir. Desrespeita totalmente o que o marido falou e faz o que ela acha melhor. Então, irmãos, é algo que a gente precisa repensar. Sempre é melhor obedecer a Deus, se submeter, respeitar o marido, respeitar a liderança. Nós podemos evitar inúmeros problemas. Sempre é muito melhor tentar argumentar, conversar para resolver a situação. Vamos mais para frente. Então a mulher decide comer e vai até Adão. Mais na frente aqui diz que ela tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, a mulher comeu, pecou, desobedeceu a Deus, desobedeceu a orientação do marido, e o pior, ela vai até o marido, usa a sua função de auxiliadora para levá-lo a pecar, quando a função dela era ajudá-lo, auxiliá-lo para o bem-estar da família, para obedecer a Deus, para continuar andando conforme o propósito de Deus. Mas ela é persuadida pelo diabo, é enganada, vai até ele e tenta convencê-lo a pecar também. A Bíblia não mostra aqui, mas ela deve ter conversado com ele, deve ter exposto a situação, falou alguma coisa, e ele decidiu comer. Agora vamos para o homem, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2 que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Adão pecou de propósito, consciente. Ele sabia que estava errado e ele mesmo assim pecou. Ela achou que estava acertando, que estava fazendo uma coisa boa. Satanás conseguiu convencer ela de que aquilo era o melhor, comer. E ela foi enganada e comeu. Adão não, ele não foi enganado, ele comeu sabendo que estava errando, consciente de que aquilo ali não ia ser uma coisa boa. Mas irmão, por que ele comeu? Provavelmente ele quis agradar a mulher, quis valorizá-la, quis mostrar que a considerava, alguma coisa desse tipo. Ele valorizou mais a sua mulher do que a orientação de Deus. Valorizou mais a opinião dela. Foi pelo que ela disse e desrespeitou a orientação de Deus e preferiu fazer a vontade da mulher, que estava querendo que ele comesse também. E aí, irmãos, ele cometeu um erro muito grave. Por quê? Porque ele era o líder da família. Ele tinha responsabilidade. Ele recebeu a orientação de Deus de não comer. Ele não poderia ter se deixado persuadir por nada, nem pela sua própria esposa, por ninguém. Nesse momento ele deveria ter batido o pé, ter sido firme, seguro de si e ter dito: meu amor, sinto muito você ter comido. Lamento muito você ter cometido esse erro. Eu disse para você que não era para fazer, mas eu não vou compactuar com isso. Eu não vou comer. Eu não sei qual vai ser a consequência para você, o que Deus vai fazer, mas Deus disse para eu não comer, para a gente não comer, e eu não vou comer. Não importa o que você diga, o que você ache, o que Satanás disse, eu não vou comer desse fruto porque é errado, é pecado. Você não devia ter feito isso. Se ele tivesse feito isso, irmãos, ele estava assumindo a posição como líder, como cabeça. Era isso que Deus esperava dele, que ele fosse firme, seguro e obedecesse. Não importava o que estivesse acontecendo, não importava quem estivesse falando, ele devia ter sido firme e obedecido a Deus. E aí, irmão, o que aconteceria se ele não tivesse comido do fruto? A gente não sabe com certeza, a gente só pode especular.
talvez Deus teria punido Eva somente. Talvez ela tivesse morrido, porque a punição era a morte. Talvez isso tivesse acontecido. A gente não pode afirmar com certeza, mas Adão com certeza não teria sido punido. A raça humana com certeza não teria caído. Isso a gente sabe que é certo, porque o pecado só entrou no mundo quando Adão comeu do fruto. Porque a ordem foi dada a ele, como líder, como cabeça. Quando ele desobedeceu, foi que os dois caíram em si, que estavam nus e sentiram vergonha. Até aquele momento não tinha acontecido nada. E Deus não tinha aparecido para falar nada, para chamar a atenção. O que a gente aprende com isso, irmãos? Nós, homens, nós precisamos assumir o nosso papel de líderes. Ser seguro e firme. E ser seguro e firme não é ser autoritário, não é ser ditador, não é ser agora um mandão, tratar a mulher como um capacho, como uma escrava, não é isso. Mas você deve ser firme naquilo que é correto, naquilo que é agradável a Deus, naquilo que vai fazer bem à sua casa. Você deve ter segurança, deve ter atitude, deve ter postura de líder, de se preocupar com o bem da sua família, da sua mulher, dos seus filhos, de orientar a sua casa, de cuidar da sua casa, de cuidar da sua esposa, dos seus filhos, de tomar a frente das coisas, de tomar atitude, de obedecer a Deus. A gente precisa fazer isso, irmãos. Às vezes o homem se omite. Às vezes o homem, me desculpe a palavra, o homem age como um banana. Não tem atitude, não tem firmeza, não tem postura. Ele espera que a mulher sempre tome a atitude das coisas, que a mulher tome as decisões, que a mulher tome a frente, que a mulher cuide dos filhos, discipline os filhos, que a mulher oriente tudo, e ele não faz nada. Ou só faz o que a mulher mandar ele fazer. E muitas vezes, quando ele não toma atitude, não assume a liderança, não orienta, a mulher fica tão desesperada que ela toma a atitude e assume a liderança da casa. Geralmente, quando tem uma mulher que assume a liderança na casa, é porque o homem é omisso. E ela não aguenta, não suporta, e ela sabe que a casa tem que ter alguma ordem, tem que ter alguma orientação. Ela assume a postura e a liderança que era para ser dele. E começa a tomar as decisões. É óbvio que as decisões, elas podem ser tomadas em conjunto, ter uma conversa, pedir orientação a Deus, mas o homem como líder, ele tem a palavra final, quer queira ou não. Ele é aquele que vai dar a palavra final, como líder, de dizer amém, porque Deus colocou essa responsabilidade sobre ele, de governar a sua casa e a sua família. E muitas vezes o homem não faz isso, irmãos. E aí a família é prejudicada, a família sofre, porque o homem não assume seu papel de líder na casa. E aí a casa vira uma bagunça, se invertem os papéis, os filhos fazem o que quer, todo mundo faz o que quer, não tem orientação nenhuma, não tem liderança de nada. Quantos problemas teriam sido evitados se Adão tivesse tomado a postura de líder? A gente vê que depois que eles pegam, Deus chega e diz assim no versículo 9: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quem foi que Deus chamou? Foi a mulher ou foi o homem que Deus chamou primeiro? Chamou o homem. Por quê? Porque Deus deu a responsabilidade para ele, deu a ordem para ele. Deus chama ele para a prestação de contas. Depois Deus fala com a mulher, mas Deus fala primeiro com ele. E veja o que Adão fala: Senhor, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Ele bota a culpa na mulher, sendo que ele tinha que ter tido a postura e ter assumido a responsabilidade. Então, irmãos, pode ter certeza, nós homens, nós vamos prestar contas diante de Deus pela nossa liderança. Eu não estou dizendo que Deus vai jogar a gente no inferno.
que eu estou querendo dizer é que com certeza nós vamos prestar conta da responsabilidade que Deus nos deu, o nosso lar. Nós vamos prestar conta disso, da nossa vida e do que nós fizemos com o ministério que Deus nos deu, porque ser líder na família é um ministério também, assim como é um ministério ser auxiliadora. E tudo aquilo que Deus nos dá, Deus vai pedir contas. No dia que nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ter que prestar contas de que tipo de marido nós fomos, que tipo de pai nós fomos, de como nós conduzimos a nossa família. Pode ter certeza, irmãos, que Deus vai querer saber. Ele sabe, né? Mas Ele vai querer que a gente preste contas disso. E aí a gente deve refletir: como você está cuidando da sua esposa? Como você está orientando ela, ajudando ela, suprindo as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais? Sendo um sacerdote do lar, orientando, ensinando a palavra de Deus, orando pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, procurando conduzir as coisas, procurando ter atitude, procurando tomar a frente, não fugindo das responsabilidades, cuidando dos filhos, orientando os filhos, cuidando da saúde espiritual deles, orando por eles, ensinando a palavra de Deus. Deus vai cobrar de nós, irmãos, assim como fez com Adão. A gente não tem como fugir disso. Se a gente for omisso, nós vamos prestar contas, com certeza. Então, irmãos, era isso que eu gostaria de falar, que a gente possa refletir nessas coisas, saber que nós temos uma responsabilidade muito grande, que a gente precisa exercer bem os papéis que Deus nos deu, fazer a vontade de Deus, assumir as nossas responsabilidades, tanto a mulher quanto o homem. A mulher precisa auxiliá-lo, ajudá-lo, orientá-lo também, dar conselhos. Irmãos, quantas coisas a minha esposa já me ajudou, já me orientou, já me deu dicas, já tirou a gente de problemas. Eu agradeço a ela, porque muitas vezes teve coisas que a situação se resolveu ou não foi pior por orientação dela. E teve vezes que eu não ouvi a orientação dela e me dei mal. Como às vezes pode acontecer o contrário também. Eu ouço a orientação dela às vezes e a orientação não é a melhor e o negócio não dá certo. Às vezes a mulher pode acabar levando o marido a errar, mas nós temos que termos esse cuidado e essa responsabilidade. Maridos, exercem a sua liderança em amor, e mulheres sendo submissas e respeitando o marido. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a praticar essas coisas, porque eu tenho certeza que se a gente seguir os princípios da palavra de Deus, a orientação de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, as coisas vão correr muito melhor na nossa casa, na nossa família, na igreja, em tudo, porque a gente vai estar agradando a Deus, vai estar fazendo a vontade dEle e vai estar glorificando o seu nome. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.